Agora em Brasília, 9h39. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Um dos maiores problemas enfrentados nos condomínios é o exercício da função de síndico. É notório que assumir esta função implica arcar com grandes responsabilidades decorrentes dos diversos e também complexos problemas que envolvem as relações com os vizinhos que convivem com proximidade e que compartilham espaços comuns, como as áreas de lazer e a garagem. É comum uma pessoa com disposição e bem intencionada assumir a função e, passado algum tempo diante da falta de experiência e colaboração dos demais, esse acaba se arrependendo diante das dificuldades e da falta de compreensão dos demais condôminos. Muitos vizinhos entendem que o síndico deva saber de tudo e, assim, não o apoiam quando este sente a necessidade de contratar um engenheiro, um contador, um advogado especializado para avaliar determinada situação. E para falar sobre isso, sobre os desafios de ser síndico, eu converso agora aqui na Rádio Justiça com o Dr. Quênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Dr. Quênio, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Quênio, é um verdadeiro desafio a pessoa aceitar ser síndico de um condomínio, é isso mesmo? Realmente não é à toa que a gente vê condomínios que às vezes ninguém quer ser síndico. E um fato interessante, eu como advogado, às vezes atendo uma pessoa ou outra que quer reclamar do síndico e alega que o síndico ele é eterno, que ele está na função há 10, 12, 15 anos. Aí eu pergunto para essa pessoa, mas eles colocam como se a pessoa não quiser sair do cargo. E vamos conversando com as pessoas e vamos verificando que na prática é que ninguém quer assumir aquela função. Então esse síndico ele é reeleito de forma sucessiva em função do desinteresse das pessoas em assumir esse cargo que é realmente problemático. Há um grande desgaste, né, para aquele coproprietário que tem a coragem de assumir uma função que ele se torna vitrine no edifício. Então, eu vejo que o crescimento do síndico profissional ou de empresas que administram um condomínio como se fossem síndicos tem realmente uma fundamentação lógica em função desse repúdio, porque a pessoa, quando ela reside naquele prédio, ela passa por situações muito desagradáveis e o grande problema é a falta de apoio da coletividade. Constatamos, inclusive, Sérgio, que é comum, né, há uma média de comparecimento de assembleias de apenas 17% quando o prédio é comercial, residencial, quer dizer, e quando o prédio comercial, o comparecimento dos condôminos é em torno de 5% ou 6%, ou seja, essa falta de apoio realmente torna o exercício de ser síndico um grande desafio. E, doutor Quênio, então, quais são esses principais problemas enfrentados pelos síndicos nos condomínios? É comum um condômino, um morador, ter um atrito com outro e achar que o síndico tem que resolver questões pessoais. Checamos assim, os pontos de maior atrito. É o barulho, né, o que atrapalha o sossego das pessoas que usam o apartamento como se fosse uma boate ou fazem festas, né, de forma constante, festas essas ruidosas. É a questão da garagem. Há realmente edifícios em que o próprio construtor, quando entrega o edifício, ele cria uma situação de polêmica, porque ele não define na convenção ou no registro imobiliário qual que é a garagem, o local exato de cada morador em relação àquele espaço que é comum. Outra situação que gera muita polêmica também é em relação a defeitos, infiltração de um apartamento para outro. Então são situações que desgastam muito o síndico. E tem síndico, às vezes, que tem até a sua honra, né, a sua seriedade questionada em relação às contas do condomínio. Tem pessoas que reclamam que a cota condominial ela aumenta como se fosse culpa do síndico. Logicamente, o síndico não tem o poder de gerir ou de estabelecer os preços públicos de água, de energia elétrica, custos empregados. Então, o síndico é um mero gestor. E vemos que, às vezes,
as pessoas confundem essa função do síndico. E outro fator que eu quero ressaltar, vemos síndicos passando por grande constrangimento quando tem que cobrar do vizinho. Então há situações em que um condômino, uma pessoa séria, né, pode se tornar inadimplente por uma dificuldade momentânea financeira, e o síndico ter que contratar o advogado para entrar com a ação de cobrança. E esse inadimplente depois fica chateado, aborrecido com o síndico que fez essa cobrança. A cobrança ela é feita pelo condomínio e não pela pessoa do síndico. Então, realmente, há situações em que quem assume função, depois de passar por um certo desgaste, nunca mais quer retornar a exercer esse cargo. Quero colocar bem claro, né, que quando a pessoa se propõe a ser síndico, ela assume diversas obrigações legais e, logicamente, isso ela não pode se omitir em relação quando acontece algum problema. Agora 9h45. Dr. Quênio, e quanto à questão de falta de compreensão, esse relacionamento entre o síndico e os condôminos também é um fator que desanima muitos a assumir essa função, não? Certamente. Tivemos os condôminos, nossos vizinhos, achando que o síndico é um super-homem. Ele tem que entender de leis trabalhistas, entender de direito de vizinhança, entender de leis, vamos colocar assim, a parte contábil. E um detalhe interessante, até mesmo em relação a obras. Quero colocar bem claro que o síndico é um gestor dos interesses da coletividade. E quando ele pratica um ato equivocado, ele pode vir responder. Então, é direito do síndico, né, contratar um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um contador, para tirar suas dúvidas. E, logicamente, quando o síndico ele contrata um especialista para orientá-lo, o custo dessa contratação da consultoria é do condomínio. É de forma completamente inaceitável. Verificamos condôminos reclamando que o síndico buscou uma consultoria. Consultoria essa que é feita ou prestada em interesse da coletividade, em interesse do bom andamento do condomínio. Então, essa falta de compreensão de que o síndico tem limitações como outra pessoa qualquer e raramente quem exerce a função do síndico é um advogado especializado na área. Então, o que acontece? Essa consultoria deve ser custeada pelo condomínio para proteger o próprio síndico e os interesses da coletividade. Então, a falta de compreensão é constante nos condomínios, porque as pessoas acham que o síndico tem que dar conta de desafios, os quais até mesmo especialistas têm dificuldade de resolver. E, doutor Quênio, se a maioria não quiser assumir a administração do condomínio, a assembleia ou a convenção, ela pode então obrigar os condôminos a exercerem essa função? Há como dividir essa função de síndico? Há condomínios que estipulam um prazo, né, um rodízio obrigatório, onde quem se recusa tem até que pagar uma multa ou remunerar o vizinho que aceitou ela ficar no lugar dele. Existe isso na lei? Existe realmente em várias convenções e assembleias de condomínios a imposição de rodízio. Isso é completamente ilegal, porque na prática o Código Civil e a Lei 4.591 fala em eleição do síndico. E só pode ser eleito quem se candidata. Então não há como obrigar nenhum condômino a assumir a função de síndico, sendo, repito, ilegal o rodízio. A pessoa vai assumir a função se tiver interesse em exercer. Ela vai se candidatar. Então, na prática, a situação de alguns condomínios é tão grave que ninguém quer assumir, que a Assembleia, às vezes, resolve impor uma obrigação ou até colocar uma multa para quem se recusa a cumprir aquele rodízio. Então, isso não tem nenhum respaldo legal, isso fere a Carta Magna, porque a nossa Constituição determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E, logicamente, não há lei nenhuma que obrigue alguém a assumir a função do síndico. O correto é remunerar, é compensar aquele vizinho que está trabalhando para nós. Então, se eu, como condômino, não tenho interesse em assumir a função, porque eu tenho outros compromissos, né? Eu não quero prejudicar o meu lazer, prejudicar os meus estudos, os meus compromissos, e não quero ficar sujeito à crítica dos vizinhos. Então, nada mais justo de que remunerar aquele vizinho, aquela pessoa corajosa que assume a função de defender os interesses da coletividade.
Então, a remuneração, a compensação que vai estimular o nosso vizinho a assumir a função. Então, eu quero colocar que nenhuma convenção pode impor isso. Isso é completamente ilegal, devendo, assim, a coletividade criar uma situação de estimular, de compensar, de dar apoio para quem realmente vem a exercer a função que defende os nossos interesses da coletividade. Agora 9h49. Doutor Quênio, e diante dessa complexidade de tantas leis e da necessidade do síndico ter um conhecimento de várias normas legais, seria correto, então, na opinião do senhor, que um condomínio, que ele pague uma consultoria para o síndico estabelecer, ou esclarecer, melhor dizendo, as suas dúvidas quando surgisse algum problema? Certamente. De forma lamentável, a realidade confirma de que a maioria das convenções de condomínios são mal redigidas, são frutos de cópias de convenções da década de 70, 60. Então, são convenções completamente equivocadas, com várias lacunas em relação à convocação de assembleia, em relação a quóruns, em relação às contas do condomínio. Então, a convenção, por ser desatualizada, ela cria mais confusão às vezes do que esclarece. Nesse caso, é necessário que o síndico ele tenha realmente a liberdade de contratar consultorias para ajudá-lo na construção do condomínio. Inclusive, vemos que muitos condomínios têm medo, o síndico, de fazer uma assembleia. Tem assembleias que parecem verdadeiras arenas de guerra. Então, essa assembleia complicada, ela pode vir a ter uma situação mais amena, mais respeitosa, com a presença do especialista colaborando na orientação dos direitos e deveres de cada um. Então, nada melhor do que um síndico bem orientado para que haja tranquilidade no condomínio, e, inclusive, vários atritos podem vir a ser evitados com essa consultoria prévia, e o síndico tem direito, inclusive, repito, de buscar essa consultoria às custas do condomínio. E aí que entra também uma outra questão, né, doutor Quênio? Os condomínios contratando síndicos profissionais, é justamente diante de tantas dificuldades? Certamente. As pessoas, às vezes, elas reclamam dos problemas, mas não querem remunerar o vizinho que assume a função, uma remuneração que seria módica. Eles não querem apoiar o vizinho, deixam ele sozinho. Há situações, repito, de assembleias, de edifícios que tem lá 100 apartamentos, comparecem 6, 8 pessoas. Então, isso desmotiva a pessoa a assumir a função, porque muitos críticos são aqueles justamente que nunca participam da assembleia e nunca ajudam em nada. Então, o que acontece em alguns condomínios? Depois do agravamento de algumas situações que geram prejuízo, passam a ver com bons olhos a contratação do síndico profissional. Então, isso é possível, mas o ponto básico é esse. Não há solução sem custo, né? Todo o trabalho tem que ser remunerado. Então, na prática, eu acho que antes de optar pelo síndico profissional, devemos valorizar nossos vizinhos, as pessoas que nos ajudam no condomínio, de maneira a estimular que tenham candidatos a assumir a função, e não esse repúdio que é comum na maioria dos condomínios. Agora, não tendo ninguém apto, realmente é viável a contratação do especialista para conduzir o condomínio. E qual o cuidado que esse condomínio tem que ter quando opta por fazer essa contratação de um síndico profissional, doutor Quênio? É interessante, né, que seja contratado a empresa, porque há realmente uma polêmica em relação a algum risco jurídico que pode acontecer, porque não existe a profissão de síndico. Então é interessante que haja uma análise muito profunda em relação à contratação desse síndico profissional, dessa empresa que irá conduzir o condomínio, de maneira a esclarecer quais são os deveres e obrigações do síndico. Outro fator interessante também, que o condomínio deverá ter uma pessoa, ou, no caso, um conselho, que tenha um contato constante com esse síndico profissional, porque ele não reside no prédio. Então, o ideal, que eu acho, é sempre eleger um condômino morador. Mas, sendo contratado uma empresa, o síndico profissional, que haja, então, um cuidado em relação a essa expectativa, fazendo constar no contrato tudo que foi combinado. E, repito, é interessante também que o síndico profissional tenha um contato específico no condomínio,
né, de maneira a evitar choque de comunicação. Então, se o edifício é composto de 50 apartamentos, é impossível o síndico profissional vir a ser orientado por 10 pessoas. Então, esses 50 coproprietários têm que se reunir e nomear uma comissão ou um condômino para que esse seja o canal de comunicação com o síndico profissional, evitando assim choque de informações e, logicamente, algum problema em função de informações desencontradas. 9h55. Dr. Kenny, voltando àquele impasse. A necessidade de todo o condomínio ter um síndico e não a obrigação dos condôminos em serem síndicos. Qual a solução para resolver essa questão? Além desse caso do síndico profissional, existe alguma outra? Com certeza, eu entendo que é fundamental. O condomínio tem uma convenção bem elaborada, convenção essa que oriente, né, a coletividade de maneira a evitar choques de interesse. É fundamental também que as assembleias sejam bem conduzidas. Então, nada melhor do que ter um apoio, né? O síndico, quem vier assumir a função, tem que entender que ele não é o dono do prédio. E, logicamente, todos os coproprietários têm que apoiá-lo, criar uma situação de harmonia no condomínio. E caso ocorra algum choque ou alguma insatisfação, que esses condôminos, né, venham a se manifestar de maneira elegante, criar uma norma no condomínio que qualquer reclamação ou sugestão deva ser recebida somente por escrito, para evitar, repito, situações ou polêmicas desagradáveis. Outro ponto interessante, sempre procurar eliminar os conflitos, os problemas de imediato e não deixar que a coisa venha a crescer com o passar do tempo. E as situações em que envolvam um condômino no outro, caberá esses dois condôminos resolverem e não exigir que o síndico venha participar de conflitos pessoais entre moradores. Então, a função do síndico é zelar pela segurança, pelos interesses da coletividade. Se houver uma infiltração que venha atingir a garagem, venha atingir as áreas comuns, o pilotis, a portaria, aí sim é a função do síndico resolver. Mas, ocorrendo uma infiltração entre um apartamento ou outro, deverá esse proprietário reclamar com o seu vizinho. Da mesma forma, em relação ao barulho. Então, é comum verificarmos que as pessoas não querem se expor. Aquele vizinho tem uma reclamação com o outro, ao invés dele conversar com o seu vizinho, ele passa para o síndico como se fosse um porta-voz, ou como se o síndico fosse o advogado dele. Isso é completamente inviável e gera um desgaste muito grande para o síndico. Então, devemos separar o que é interesse da coletividade e o que é o interesse entre dois vizinhos. E isso, geralmente, é muito difícil de vir assim implementado. Mas, nada melhor do que a prática e a boa vontade. Exatamente. Chegou ao ponto, né? Boa vontade para resolver os problemas e ter ali um condomínio caminhando com muita harmonia. Coisa difícil hoje em dia, né, doutor Kenny? Certamente, Sérgio. Um fator que tem gerado preocupação é que a tendência de grandes condomínios. Vemos condomínios hoje com 400, 700 unidades, né, em que a gestão tem que ser profissional. E tem aquele fator, quanto maior as áreas de lazer, né, quanto maior o convívio, mais fácil ocorrer algum conflito. Então, nesses condomínios maiores, a regulamentação tem que ser muito bem elaborada, né, de maneira a esclarecer a conduta que deve ser tomada por cada coproprietário, por cada morador, evitando assim choques entre os moradores. E um fator que eu quero ressaltar é que essa regra de que qualquer reclamação deva ser feita por escrito é fundamental para evitar comentários desagradáveis. Então, eu vejo que as pessoas têm usado muito o WhatsApp, usado muito alguns mecanismos, né, para reclamação, e isso acarreta alguns problemas, como verificamos outro dia, né, nos jornais aí, uma tragédia porque a pessoa fez um comentário no WhatsApp em relação ao outro vizinho. Sim. E ele foi na casa do outro tirar satisfação. Então, é fundamental que haja uma conduta mais elegante, mais paciente e mais respeitosa entre os moradores. Está certo. Dr. Kenny de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, também conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário do Secov Mineiro, que participa todas as terças dentro do nosso quadro Direito Imobiliário.
Até a próxima terça e mais uma vez obrigado, doutor Quênio. Por nada, foi um grande prazer e até terça-feira que vem. Até lá. Agora 9h59, o Revista Justiça vai ficando por aqui. Você fica agora com Bárbara Michelini e o Giro pelo Mundo. Eu volto às 11h10 com Repercussão Geral. Um ótimo dia e até amanhã com Revista Justiça. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.